Por aqui não tem, graças a Deus. Mas quando você tem uma galinha doente, o que é que você vai dar para essa galinha? O que dar para a galinha que está doente? Um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe. Tem uma aula do Clube dos Produtores, nosso curso mais completo, que inclusive eu consigo acompanhar a sua criação. Que eu fiz uma aula e essa aula eu vou reprisar ela aqui. Só esse pedaço para você entender sobre galinha doente. Você entender que existe esse curso Clube dos Produtores que eu posso acompanhar a sua criação. Veja aí a aula, veja como é a pegada da aula e depois entra pro clube que tem link na descrição. Fica no vídeo até o final. Vamos lá. Olá, 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 olá. Um grande abraço, um grande bom dia para vocês. Sandro Ribeiro falando, live de número 14. Live de número 14 dos bastidores do nosso podcast do Clube dos Produtores. Um grande abraço para você. Você pode já deixar seu nome, ou a cidade onde você mora, pode deixar o nome do seu criatório, fazer seu merchan aí. Se você tem aves aí para vender, ovos, gravado, quer colocar número de telefone, aproveite e coloque aí também, porque aí avisa a galera. E aproveite, não deixe de deixar. Coloque uma perguntinha aí, porque sempre que dá um tempinho aqui a gente pode responder. Vamos ligar aqui o nosso podcast, vamos acionar aqui nossos alunos. Alguns deles sempre entram aqui pela manhã pelo Telegram. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é. O tema de hoje, o que dar para a galinha doente. Caramba, é só paulada. Vou colocar aqui, ó. O que dar para galinhas doentes. Aí vamos enviar o link aqui para nossa galerinha do Clube dos Produtores. Fica bem assim, ó. Daqui a pouco começa a entrar as pessoas. Fica aqui. Se entrar aqui, eu mostro para vocês. Então a gente vai... Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui enquanto você está aprendendo aí com conteúdo exclusivo do Clube dos Produtores, para você entender que o Clube dos Produtores é nosso curso mais completo, aonde eu consigo acompanhar a sua criação. Além de aulas, além de cursos adicionais, além de atualizações gratuitas já inclusas, mais de 12 e-books, você tem grupo de alunos e aulas ao vivo e acesso à comunidade de criadores online, que é o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira, onde eu estou ao vivo toda quarta-feira, 19h15, e os alunos do clube ainda tem um período de 15 a 25 de cada mês. Eu também estou ao vivo falando e vocês entrando comigo, cara a cara e batendo papo, ok? Link na descrição, entra pro Clube dos Produtores. Continua o vídeo. Vai começar, beleza? Vou ligar aqui nosso microfone, que a gente já está crescendo. Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast de número 68 do Clube dos Produtores, o podcast que é aí dos alunos. A gente faz no grupo de alunos e a gente pode responder eventuais perguntas que eles entram e eles fazem aqui com o áudio em nosso chat. O tema de hoje, o que dar para galinhas doentes. O que nós vamos dar para as galinhas que estão doentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa identificar que doença é. Isso não é uma tarefa fácil. Isso é realmente uma tarefa difícil. Tem pessoas aí que acham que é muito fácil, que é só dar o remédio tal que vai resolver, uma gota de limão, não sei aonde, que vai dar certo, e não é bem assim. Não é à toa, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, não é à toa que tem um monte de remédio com princípio ativo diferente. Não é à toa que você tem remédio que dá na água e tem remédio que dá injetável. Não é à toa que tem remédio que é em pó, que esse em pó você dilui na água ou você dá na ração. Então tem vários tipos de aplicações e vários tipos de remédios diferentes, porque existem centenas de doenças em galinhas. Algumas delas a gente nem vê
como é que vai acontecer, por onde é que vem, acaba acontecendo, o animal morre e você não sabe o que aconteceu. Ok? Então, a gente precisa entender primeiro isso. Quais são os sintomas de galinhas que estão doentes? Primeiro, vamos para comportamento. Animais que estão muito lentos, animais que estão pelos cantos, animais que estão com asa baixa, animal que está encurujado, é comportamento, não sintoma, é comportamento de animal que está com algum tipo de doença. Muito provavelmente, nesse sentido, é comportamento de animal que tiver com problema digestivo. Animais que estão muito ofegantes, fora quando você está num período de calor excessivo na sua região, onde o animal fica com asa aberta e respirando como se tivesse feito uma corrida de 480 quilômetros, fica e com as asas abertas, e você está num período quente, isso ele está fazendo que o metabolismo dele refrigere, entre aspas, o corpo dele, ok? Isso não é doença, isso é um comportamento de troca de calor, beleza? Mas aquela respiração funda, olhando para frente, e a respiração funda, olhando para cima, são dois tipos de doenças diferentes, a gente vai falar daqui a pouco. Mas aquela respiração ofegante, de asa aberta, e você está num período quente, isso é troca de calor, não é doença, beleza? Quando você quer identificar sintoma mais aparente na galinha, normalmente é cabeça. Então, na cabeça você tem olhos espumando, olhos, vou falar corizando, né? Descendo líquidos pelos olhos, inchando os olhos, ou ao redor, ou inchando tanto que chega a fechar o olho. Às vezes tem aquela massa branca que chega a sair do olho. Narinas também, corizando pela narina, aí sim, corizando pela narina. Animal, às vezes, balançando o pescoço para um lado e para o outro. Isso pode ser ração fina demais, mas também pode ser doença. Quando o animal para e ele fica balançando o pescoço, não para frente e para trás, para um lado e para o outro, de forma constante. Constantemente você vê isso acontecer. O animal anda, para, balança o pescoço para um lado e para o outro. Isso também é doença. Mas principalmente fezes. As fezes é o que reage logo, é um dos sintomas que você vê logo diferença, percebe logo que o animal está doente. O princípio aí de diarreia. Diarreia também pode ser animais aí que comeram alguma coisa que não deviam, mas, via de regra, você tem aí diarreia algo preocupante. Diarreia que é transparente, diarreia que é branca, diarreia que é preta, diarreia que é vermelha. Verde nem tanto. Verde às vezes está comendo capim demais. Marrom, diarreia marrom, doce de leite, nem tanto. Muito provavelmente é a ração ou mal misturada ou você trocou a ração. Ok? Então eu dei uma explanação geral aí, vamos para os remédios. Como tratar? Né? Não vamos trocar o tema. O que dá, né? Então não é tratamento, é o que dá. Vamos fazer um podcast amanhã, deixa eu anotar aqui, de tratamento das galinhas. Tratamento, deixa eu anotar aqui. E hoje a gente está falando do que dá e amanhã vamos falar de que forma dá. Tratamento. Doenças. Quando você identificar que a doença é coccidiose, normalmente até 60 dias. Um abraço para a Thaís, que está por aqui. Normalmente até 60 dias é possível acontecer coccidiose. Depois disso é um pouco mais incomum. Pode acontecer, mas é incomum. Coccidiose dá normalmente até 60 dias de vida, mas principalmente ali entre 7, 15, 20, 22 dias. Márcio Tanabe, um abraço também. Então você tem fezes avermelhadas, não necessariamente vermelha totalmente. Avermelhadas, com traços de sangue. Totalmente vermelha pode ser outra coisa. Então você tem traços de sangue nas fezes. Às vezes as fezes têm aquela visão assim de uma Coca-Cola que você joga no chão.
meio preto, meio vermelho, meio claro, meio branco, daquele jeito ali. Normalmente é coccidiose, principalmente por fase inicial. 2 remédios são necessários. Um com anticoccidianos, existe o Avemil, existe o Averim, você tem que procurar aí na sua região qual é que tem, e um remédio com um princípio ativo de sulfamicina, normalmente o Trisulfin. Precisa dar esses 2 remédios, você dá um de manhã e um à tarde. Você pega a água, o tratamento eu vou falar amanhã, né? Mas são esses 2 remédios, senão a gente fica aqui até de madrugada falando sobre isso. Então são esses 2 remédios, um remédio com sulfa, um remédio com anticoccidiano. Você dá um, consumiu, depois abastece com água, deixa o pessoal bebendo água, depois faz outro jejum de água, bota o remédio, consumiu e faz. Então o tratamento a gente fala na aula de amanhã, na live de amanhã. Então, coccidiose é isso, né? Além de todo o tratamento que você tem que fazer ao redor. Quando você tem animais que você identifica que é problema respiratório, onde você tem cabeça com os sintomas, lacrimejando o olho, lacrimejando narina, olho inchando, normalmente quando acontece isso, além da respiração funda, normalmente é doença causada por bactéria. Pode ser coriza, pode ser micoplasmose, pode ser colibacilose, pode ser pulorose. A gente costuma chamar tudo de coriza e costuma chamar tudo de... Mais uma pequena pausa só para te lembrar. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fica até o final e entra para o Clube dos Produtores. É a oportunidade que você tem de estar com pessoas que realmente entendem do negócio, que estão faturando, que estão criando, que estão tendo problema, que estão tendo soluções, e isso vai te ajudar demais. Link na descrição, entra pro clube, fica nesse vídeo até o final, se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos lá, vai, faz isso aí. Gol, né? Então, nesse sentido, remédio com enrofloxacino na sua composição, da família da tetraciclina. Você vai ler a bula, né? Eu vou falar o nome dos remédios, mas você vai ler você não falou o remédio Talsan, será que serve? Você lê a bula e vê se tem escrito, se contém enrofloxacino e se contém, tem escrito assim, ó, tal, vai ter o nome lá de um composto lá qualquer, não sei o que, sina, e vai dizer assim, componente da família da tetraciclina. Se tiver assim, da família da tetraciclina, é indicado aí para esses problemas respiratórios. Normalmente vai estar escrito também antibiótico de amplo aspecto, ok? Antibiótico de amplo aspecto. Então Natigermes, inclusive, se eu não estou enganado, ele também tem anticoccidiano, viu? Mas tem que dar uma olhada. Então, Natigermes, Terramicina, Tormicina, Chemitril, Neoflox, Farmadox, todos esses. O Farmadox tem uma outra, oxinocina, que também é forte pra caramba. Então, todos esses remédios aí vão servir para esse tipo de doença, certo? Com essas características. Respirando fundo e com essas características de rosto, né? De lacrimejar, de corizar, de coisas inchadas. Quando o animal... Aí já surge um primeiro problema para identificar. Quando o animal está respirando fundo, olhando para frente, mas principalmente olhando para cima, ele respira fundo, buscando o ar, olhando para cima e não para frente. Você tem aí um caso muito provável de doença respiratória causada por fungo e não por bactéria. Muito provavelmente o problema está na sua cama de frango e não tem cura. Esse animal pode viver a vida inteira assim, olhando para cima, respirando fundo. Ele nunca terá o alto desempenho que você quer dele, seja na reprodução, seja na produção de carne, seja na produção de ovo. Ele nunca vai ter um bom resultado, mas ele pode viver a vida inteira assim, e não tem cura. Então você pode gastar remédio, dar isso, daquilo, esse animal vai ficar bom e volta, vai ficar bom e volta, vai ficar ruim um bom tempo, vai ficar bom um bom tempo, mas sempre vai ficar com essa doença, e ela pode se agravar ainda mais se a fonte desse problema, que é a cama de frango ou sua ração que
está estragada, não é ração sem qualidade, é ração estragada. Você pode estar com a melhor ração do mundo, mas a ração estragou. Você costuma dar comida de panela que está estragada. Não tem nada que atrapalhe, a não ser que você dê demais, comida de panela. Sobrou aquele arroz, sobrou aquele feijão. Agora, se você deixou o arroz 15 dias na geladeira, estragou, chega a estar com aquele bolor verde, aí você joga para a galinha, você tem grande chance de ter problema causado por fungo. Não tem cura, mas seu animal pode ficar o resto da vida, como pode morrer amanhã, né? Então tem que ter cuidado com isso, não tem remédio. Quando você tem diarreia, e essa diarreia é transparente ou branca, você tem a chance de ser fulorose, aí vai no mesmo sentido lá do causado por fungo ou causado por bactéria, mas também pode ser verme, né? Tem grande chance de ser. Então, remédio de verme, conforme peso, etc. Remédio de verme é melhor dar na ração do que na água, né? Os remédios de verme que são em pó. Existe remédio de verme aí que dá na água. Eu não aconselho, eu não vou falar o nome dele, para evitar processo, mas eu não aconselho. Mas o Provermin, que é em pó, Proverme e Provermin, são dois. São bem parecidos os pacotinhos. Um pacotinho é branco com nome verde e o outro pacotinho é mais verde. Não estou falando, não sou patrocinado por nenhum dos dois. Inclusive, se a fábrica quiser mandar dinheiro para cá, mande. Então, esses dois são bem interessantes, você dá na ração, ok? Segue o que tem escrito lá embaixo ou lá atrás do pacote em relação a quantidades. Uma coisa importante que eu falei até aqui no podcast de um dos nossos alunos que entrou e fez uma pergunta. Ah, mas aqui no pod está dizendo que eu boto a vasilha toda em 2 kg de ração. Só que eu dou 10 kg de ração, eu tenho que botar 5 frasquinhos? Não, você pega o pote, bota em 2 kg, mistura, dá para todo mundo comeu, você vai e bota a diferença de ração que você ia botar no dia. Então, entendeu? Você não precisa... porque eu dou 20 kg de ração no dia, você não precisa multiplicar isso pela quantidade de pacotinho que você vai fazer. Você bota naquela quantidade indicada, fornece, os animais vão consumir e depois você bota a diferença da ração. E sempre repita com 15 dias. Independente do que está escrito na bula, nesse caso específico. Tem bula que diz que é para dar 3 dias seguidos, que tem que dar de hoje e de daqui a 15 dias. Pronto. 2 doses únicas, digamos assim. Você deu e deu o reforço. Remédio de verme, via de regra, são bem eficientes, viu? São bem eficientes. Agora tem uns que são umas bombas. É só você ter um pouquinho de curiosidade e ler a bula, certo? Principalmente esses líquidos que eu estou falando. Lê a bula que você vai ver que ali é pesado mesmo. Mas por que é pesado? Porque verme é um parasita realmente pesado. É difícil você eliminar verme. E verme está aí, está no piquete, está por aí. Você não, eu vou desinfectar. Não existe isso. O verme está por aí. O que é que você tem que fazer? Botar a imunidade do seu animal alta. Sempre bem alimentado, sempre num local que não vai baixar a imunidade dele, sem tomar chuva, sem local quente demais, bebendo água fresca e bem alimentado. Falar de novo, né? Bem alimentado. Doenças mais sérias como cólera, que pode ser tratada, mas é muito mais séria, é um tipo de doença que mata muito rápido, então às vezes não dá tempo nem de curar. Como sintoma principal, além de uma diarreia preta, você tem uma crista e barbela também pretas, né? Bem escuras. Não confundir, porque uma noite muito fria também faz isso, ok? Uma noite muito fria também deixa as barbelas ou as cristas um pouco mais escuras. Mas a cólera tem essa característica, vai ficar bem colhida, né? Bem murcha a crista e bem preta, bem escura mesmo. Não é definição de doença um único sintoma. Você está me ouvindo falar aqui, você está olhando para o seu galinheiro, já tem uma galinha ali com a barbela um pouco caída, meio escura nas pontas. Estamos no período frio, inclusive muito incomum no ano. Aqui mesmo está batendo frio do cacete de madrugada,
Então, eu tenho animais sofrendo com isso. Então, tomem cuidado, que às vezes vocês ouvem uma coisa e quer replicar aí de qualquer maneira e não é bem assim. Então, essas doenças um pouco mais fortes, você vai usar antibiótico que tem a tilosina. Tylan 2000 ou Tiladen, Tylan 2000 são remédios um pouco mais fortes, são umas bombas aqueles remédios. Então a tilosina é um princípio ativo bastante forte. Inclusive eu não recomendo você dar esse tipo de remédio para animal que está com doença bacteriana, com aquela questão de cabeça inchada, etc. Vai resolver? Vai, mas é um remédio bastante forte. E é aquele tipo de remédio que se você deu e não curou, já era, outro remédio mais fraco não vai funcionar. Então é melhor começar pelo mais fraco, você vê uma pequena reação do animal, o animal não deu reação, você aí vai para a tilosina. Uma coisa importante, se você hoje estiver fazendo o tratamento de uma galinha, que a gente vai falar amanhã, com um determinado remédio, por exemplo, estou dando com terramicina, fiz 7 dias, beleza, fiz todo o procedimento, o animal melhorou, mas deu uns 5 dias, caiu de novo, ficou ruim de novo. Não use o mesmo remédio, use outro, de outra marca, e se possível vá aumentando a força, como a gente está falando aqui em relação à tilosina. Usou a terramicina, deu um resultado e depois o animal voltou a cair, use outro princípio ativo, a tilosina, por exemplo, que é mais forte. Porque muito provavelmente a bactéria começou a pegar resistência àquele remédio que você estava dando anteriormente. Ok? Então, sempre dê preferência a ser injetável esse remédio. Ok? Amanhã a gente vai falar de tratamento, mas sempre dê preferência de ser injetável. Quando é algo que está bem no princípio, você não está vendo animal caído, não está vendo coisas muito graves, bota na água durante 7 dias, sempre faz um jejum de água para as galinhas beberem de forma rápida, né? Então a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas se é um animal, às vezes é um animal muito importante para você, injetável, o efeito é mais rápido. Beleza?